Você tem orado, buscado e não tem conseguido obter a resposta de Deus? Então esse vídeo é para você que está buscando entender um pouco mais a respeito da oração. Muitas vezes nos perguntamos, por que eu oro e não consigo a resposta? O que será que está acontecendo? Esse capítulo é fundamental para que possamos entender um pouco melhor a respeito da oração. Se este vídeo chegou para você de alguma forma, saiba que Deus tem um carinho muito especial por você. E Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa petição. Se você é novo por aqui, eu vou deixar o link da playlist completa na descrição deste vídeo. Capítulo 11. Empecilhos à oração. Disse um poeta, e nós cantamos frequentemente, que variados obstáculos encontramos para chegar ao trono da graça. E na verdade, eles são vários, mas nesse caso também, muitos desses obstáculos são criados por nós mesmos. Deus quer que oremos, o diabo não quer, e faz tudo no sentido de impedir-nos. Ele sabe que realizamos mais através de orações do que de trabalho. Ele preferiria que fizéssemos qualquer coisa em vez de orar. Já mencionamos essa oposição de Satanás às nossas orações. Esses anjos que se opõem à nossa marcha e ainda nos superam em forças são nossos inimigos secretos, implacáveis, incansáveis, inumeráveis, invisíveis. Mas não podemos temê-los, nem dar-lhes atenção, se tivermos os olhos sempre voltados para o Senhor. Os anjos santos são mais fortes que os anjos caídos e podemos deixar as hostes celestiais nos protegerem. Cremos que podemos acreditar às hostes malignas o fato de termos extravios de pensamento que destroem nossas orações. Mal nos ajoelhamos e nos lembramos de algo que deveríamos ter feito, ou de outra coisa de que devemos cuidar imediatamente. Esses pensamentos procedem de fora e certamente são inspirados por espíritos malignos. O único remédio para esta invasão de pensamento é fixar a mente em Deus. Sem dúvida, o pior inimigo do homem é ele mesmo. A oração é privilégio dos filhos de Deus, e quem está vivendo como filho de Deus deve orar. Mas a grande questão é, será que estou abrigando inimigos em meu coração? Existem traidores em meu coração? Deus não pode dar-nos suas melhores bênçãos espirituais a não ser que preenchamos certas condições. Confiar, obedecer e trabalhar. Não é verdade que muitas vezes pedimos os mais elevados dons espirituais sem pensarmos ao menos em satisfazer as exigências necessárias? Não é verdade também que muitas vezes solicitamos bênçãos que não estamos preparados para receber? Teremos a coragem de ser honesto com nós mesmos a sós na presença de Deus? Será que podemos dizer sinceramente, sonda-me, ó Deus, e vê? Existe em mim qualquer coisa que esteja impedindo a bênção de Deus para mim e para outros através de mim? Discutimos o problema da oração, mas nós somos o problema que requer discussão e dissecação. A oração não contém problemas. Não existe nenhum problema nela para o coração que está ancorado em Cristo. Não citaremos os textos bíblicos mais comuns que mostram como a oração pode ser frustrada. Simplesmente desejamos que cada um tenha uma visão de seu próprio coração. Nenhum pecado é pequeno demais que não possa pôr obstáculos à oração, e talvez até transformá-la em pecado se não estivermos dispostos a renunciar a ele. Os muçulmanos da África Ocidental têm um ditado que diz: se não houver pureza, não pode haver oração. Se não houver oração, não se beberá da água dos céus. Esta verdade é claramente ensinada nas Escrituras, e é de admirar que as pessoas queiram conservar ambos, o pecado e a oração. No entanto, muitos agem assim. Mas até Davi clamou: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo de número 66, versículo 18. E Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Certamente, todos concordamos em que é o pecado que existe em nós, e não uma possível má vontade da parte de Cristo em atender às nossas orações, o que impede as respostas.
Em geral, é sempre um dos chamados pequenos pecados que prejudicam e maculam nossa comunhão com Deus. Esses podem ser: número 1, dúvida. A incredulidade é possivelmente o maior empecilho à oração. O Senhor disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado porque não creem em mim. João capítulo 16, versículo 9. Não somos do mundo. Contudo, não existe bastante incredulidade em muitos de nós? Escrevendo aos crentes em geral, Tiago diz o seguinte: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Alguns de nós não têm porque não pedem, outros porque não creem. Achou o leitor estranho o fato de falarmos em louvor e adoração antes de entrarmos propriamente na questão da petição? Mas certamente, se tivermos uma boa visão da glória e majestade do Senhor e das maravilhas de sua graça e amor, a incredulidade e a dúvida se desvanecerão, como a neblina se desfaz ao nascer do sol. Não foi essa exatamente a razão por que Abraão não vacilou e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, isto é, por ter dado a Deus a glória devida ao seu nome? Foi plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Conhecemos o que conhecemos acerca do maravilhoso amor de Deus. Não é de se admirar que ainda duvidemos? Número 2. A seguir vem o nosso ego, a raiz de todo o pecado. Como tendemos a ser egoístas, mesmo ao praticar boas obras? Como hesitamos em largar mão de qualquer coisa que o ego deseje. Contudo, sabemos que a mão que já está cheia não pode receber as bênçãos de Cristo. Seria por isso que o Salvador, na primeira oração que ensinou aos discípulos, mencionou tudo na primeira pessoa do plural? Pai nosso, dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. O orgulho é um empecilho à oração, pois ela é um gesto de auto-humilhação. Como o orgulho deve ser odioso para Deus? É Ele que nos dá todas as coisas para desfrutarmos. Que tem tu que não tenhas recebido? Pergunta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Certamente não iremos permitir que o orgulho e sua odiosa e terrível irmã, a inveja, destruam nossa comunhão com Deus. O Senhor não pode fazer grandes coisas que nos alegrem se elas vão nos subir a cabeça. Como somos tolos às vezes, em algumas situações quando insistimos. Deus nos concede aquilo que pedimos à custa de nossa santidade. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez-se definhar-lhes a alma. Salmo 106, versículo 15. Ó Deus, livra-nos disso, livra-nos do ego. Também existe a autoafirmação que alimentamos ao criticar os outros. Que este pensamento se grave a fogo em nossa memória. Quanto mais uma pessoa se aproxima da semelhança de Jesus Cristo, menos ela julga os outros. Isso é um teste infalível. Aqueles que estão sempre criticando os outros já se afastaram de Cristo. Podem ainda pertencer-lhes, mas perderam seu espírito de amor. Prezado leitor, se você tem uma natureza crítica, permita que ela se volte para você e o analise, e não ao seu próximo. Você fará uma aplicação ampla dela e nunca ficará sem uso. Será esta afirmação por demais dura? Revelaria ela uma tendência de cometer o pecado, pois que é pecado, que está condenando? Tal seria se fosse dirigida a uma só pessoa. Mas o objetivo dessa afirmação é atravessar uma armadura que parece invulnerável. E qualquer pessoa que durante um mês consiga impedir que sua língua roube a reputação de outras pessoas, nunca desejará voltar à prática do mexerico. O amor é paciente e benigno. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Será que agimos assim? Estamos agindo assim? E não somos melhores simplesmente por pintarmos os outros com cores mais carregadas, mas estranhamente aumentando nosso gozo espiritual e nosso testemunho vivo em favor de Cristo quando nos recusamos a passar adiante informações negativas a respeito de outrem, ou nos abstermos de julgar a obra ou os atos das pessoas.
pode ser difícil a princípio, mas logo nos trará imensa alegria. Ademais, essa atitude é recompensada com o amor de todos que nos cercam. É mais difícil manter silêncio em face das heresias modernas. E não somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Em algumas situações devemos falar, mas sempre em espírito de amor. É preferível deixar viver o erro que matar o amor. Mesmo em nossas orações particulares, devemos evitar citar erros dos outros. Creia-me, um espírito de crítica, mais que qualquer outra coisa, destrói a nossa santidade de vida, pois é um pecado quase respeitável e nos apanha em nossas malhas com grande facilidade. Creio ser quase desnecessário acrescentar que o crente cheio do Espírito de Cristo, ou seja, cheio de amor, nunca falará a outras pessoas acerca das práticas não cristãs que ele observa em seus amigos. Ele foi muito rude comigo, ou ele é muito orgulhoso, não suporta aquele homem. E observações semelhantes certamente são maldosas, desnecessárias e muitas vezes inverdadeiras. O Senhor Jesus sofreu oposição de pecadores contra si mesmo, mas nunca reclamou nem procurou divulgar esses fatos. Por que deveríamos nós agir assim? O ego deve ser destronado para que Cristo possa reinar soberanamente. Não deve existir nenhum ídolo em nosso coração. Lembra-se do que Deus falou acerca de alguns líderes religiosos? Estes homens levantaram seus ídolos dentro em seu coração. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Quando o nosso objetivo máximo é sempre a glória de Deus, então o Senhor pode atender nossas orações. Nosso anseio deve ser pelo próprio Cristo, antes que por suas dádivas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmo de número 37, Bom, meus versículo irmãos 4. e minhas irmãs, este foi o capítulo 11, a primeira parte. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Se você está chegando agora, não deixe de assistir a playlist completa deste livro, que é um manual incrível para aqueles que precisam da resposta de Deus para as suas vidas, seja qual área for. Leia, ouça esse audiobook, que Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.